Boa tarde a todos. Aqui a gente está começando o webcast da Lojas Renner, mas antes de começar a conversa com o Fábio e o Laurence, eu gostaria de fazer um disclaimer. Esse webcast está sendo traduzido simultaneamente, os slides estão sendo apresentados no nosso site, na plataforma de webcast e na plataforma da MZIQ. Todas as perguntas elas devem ser feitas hoje por chat, através dessa plataforma. Questionamentos de jornalistas poderão ser direcionados para a nossa assessoria de imprensa pelo telefone 11 3165 9586. Mas antes de continuar, eu esclareço que eventuais declarações que possam ser feitas durante esse webcast relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, elas se constituem em crenças e premissas da nossa diretoria, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantia de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados da empresa e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora a gente vai dar início ao nosso webcast. E eu vou passar. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, o interesse de todos vocês que estão hoje aqui conosco. O Laurence e a Paula estão aqui comigo também. E a gente optou, vou resumir um pouco, eu acho que talvez o início vocês viram, a gente optou por fazer uma videoconferência, porque todos nós estamos fazendo muitas vídeos, as reuniões por vídeo, e entendemos que é uma ferramenta melhor para conseguirmos nos comunicar. Então, a Paula vai moderar as perguntas, vai recebendo por chat, algumas já foram enviadas, e a gente vai retornando para vocês aqui. Então, a Paula, além de RI, fazendo um papel de apresentadora também. Antes de passar a palavra para o Laurence, eu queria falar um pouco sobre os últimos meses, sobre os últimos dias também. E como a gente descreveu ali na nossa mensagem inicial do release, e também resumimos ali nos slides 2 e 3, desde o início do agravamento dessa situação atual, nós definimos nossos objetivos e focos de atuação baseados em 4 pilares. E também dividimos, desde o início, esses pilares em 4 fases operacionais. A gente tomou diversas medidas para proteção e segurança das nossas equipes, dos nossos clientes, dos nossos parceiros, além da manutenção dos empregos e da preservação da saúde financeira e do bom funcionamento dos negócios. E, ao mesmo tempo, também, tudo somado, apoiamos hospitais e comunidades em condições de vulnerabilidade. Ao longo desses mais de 60 dias, vivemos, conforme mostramos no slide 3, 4 fases muito importantes. A primeira, no final de março e início de abril, voltada para a segurança de todos. A segunda, agregando ações de segurança da primeira e focada na reorganização dos negócios e retomada do patamar anterior do online. A terceira, reabrindo gradualmente e de forma cuidadosa algumas de nossas lojas físicas e ao mesmo tempo alavancando de forma significativa as vendas online. Então, a primeira foi no final de março, até o dia 7 de abril mais ou menos, módulo de segurança. A segunda, do dia 8 de abril até o dia 24 de abril, a gente replanejando esse novo normal de operação física e, ao mesmo tempo, acelerando o online para um patamar normal, que a gente tinha reduzido por módulo de segurança no início. A terceira, a partir do dia 24 de abril, com a reabertura gradual em módulo de segurança, uma reabertura gradual, segura, com várias questões novas operacionais, abrindo gradualmente onde seguro as nossas lojas físicas e acelerando daí significativamente as nossas vendas online e também a aquisição de novos clientes, que está num patamar bastante interessante. A quarta é o momento seguinte, onde quando a gente tiver uma reabertura maior do nosso parque, ou total do nosso parque, dependendo da situação, e onde a gente vai poder avançar com força total, explorar a força total do nosso modelo Omni. Por mais difícil que tenham sido os nossos dias até agora, nós temos que nos preparar
para o recomeço, né? Para novos padrões, comportamentos, nesse novo normal que todo mundo diz e que realmente é diferente, né, do que era antes. Não adianta a gente tentar repetir o que a gente fazia antes, a gente tem que melhorar o que a gente fazia e adaptar todas as nossas operações e todos os nossos produtos e serviços a este momento. E seguir ganhando market share, né? Isso não muda. Então, por essa razão, mesmo com todas as reduções de CAPEX, não abrimos mão de continuar investindo na digitalização. As nossas estratégias que eram muito bem definidas, né, e muito bem colocadas e que a gente tinha uma crença muito grande, elas permanecem, elas não mudam, elas permanecem, só que na verdade a gente acelera eles, né? Então a gente está acelerando todas as iniciativas nesse sentido, né? E os desafios, né, desse momento atual, eles geraram também grandes oportunidades para acelerarmos as soluções que facilitam cada vez mais essa experiência Omni para os nossos clientes, conforme a gente pode ver, inclusive, aí no slide 4. Através do nosso ecossistema, a gente ativou parcerias, ativou as nossas equipes, trocamos experiências e adiantamos uma série de iniciativas que beneficiarão todos os nossos negócios, além de termos mantido nossos planos e cronogramas do RFID, do novo CD, por exemplo, que trarão ainda mais produtividade e velocidade para a nossa oferta Omni. Dentre algumas dessas iniciativas, eu queria destacar o Ship from Store, né? Ele foi iniciado em março na Renner como um teste, foi ganhando gradualmente um pouco mais de relevância. Ele estava previsto para ser rolloutado ao longo do ano e principalmente mais para o final do ano, num volume maior. Ele é baseado em inteligência artificial. O sistema identifica a localização do consumidor e recorre aos estoques das lojas mais próximas para reduzir o prazo de entrega dos itens vendidos pelo online. E a gente já está operando com um estoque de mais de 50 lojas na nossa marca da Renner, mais de 30 lojas na nossa marca de Ucon, começando nas lojas da Camicado, nas principais cidades do país, e a expectativa é, nas próximas 2 a 3 semanas, estendê-lo para mais de 180 lojas na Renner e ampliar também tanto na Yukon, na Camicado e na Acho. Além desse projeto, temos outros exemplos, como também o projeto Minha Sacola, né? A gente chama o projeto Minha Sacola, ele foi lançado agora no início de maio, está em funcionamento desde o início de maio, e ele permite que qualquer pessoa, qualquer um, inclusive vocês, se quiserem, qualquer um, inscrita na plataforma de marketing de afiliados, anuncie artigos através de publicação de links em suas próprias redes sociais, blogs, sites, e seja remunerado pelas suas vendas, né? Esse era um projeto que estava planejado para o final de 2021 e foi antecipado e desenvolvido em cerca de uma semana, está ativo já desde o dia 6 de maio. Outras iniciativas também que eu posso destacar aqui são, por exemplo, a venda para o WhatsApp e o serviço de drive-thru. A venda para o WhatsApp também estava prevista só para o ano que vem, só para 2021. Começou a ser testada em abril, a partir de um estoque de uma loja, um MVP, que já virou um teste e já está em processo de rollout. A gente já ampliou o número de lojas em Porto Alegre, né, usando um estoque maior e uma conveniência maior, uma disponibilidade maior para os nossos clientes. E estamos iniciando o rollout para São Paulo e Manaus nos próximos dias e sequencialmente para as demais praças. Essa modalidade ela foi igualmente desenvolvida também pouco mais de uma semana e ela é voltada para os consumidores que se sentem mais confortáveis em conversar com o atendente no momento da escolha dos produtos. É um misto, né, entre o puramente digital e o atendimento presencial. Então, é uma modalidade que muitos clientes gostam. As entregas geralmente são feitas no mesmo dia, em poucas horas, né? Dependendo do horário, às vezes pode ficar para o dia seguinte, mas normalmente no mesmo dia, em poucas horas. Em média, 30% dos clientes que entram em contato com a loja finalizaram suas compras e com tickets médios superiores aos observados nos outros canais digitais. Para proporcionar ainda mais agilidade e segurança aos nossos clientes durante o distanciamento social, também passamos a oferecer um modelo de drive-thru para a retirada das compras feitas através dos canais digitais, através da internet.
A novidade, né, do drive-thru já está disponível em mais de 120 lojas da Renner, além de várias unidades da Yukon, da Kamikado, da Ashua, né, de todas as nossas marcas, e já estão localizados em mais de 21 estados e além do Distrito Federal. Os clientes compram pelos canais digitais, escolhem a unidade para retirada e podem, inclusive, até agendar horários, em alguns casos. Essa modalidade se soma ao retiro em loja, que já era disponível em 100% das nossas lojas, e agora, em alguns locais, a gente pode também, além do retiro em loja, ter a retirada pelo drive-thru. As melhorias recentes, né, incluem, além dessas, novas funcionalidades nos nossos sites, nos nossos aplicativos, como, por exemplo, um menu com sugestões de peças para o uso em casa, em tempos como esse de isolamento social, o aprimoramento, né, do nosso provador virtual para garantir mais precisão nas medidas das peças escolhidas, o que a gente já percebe que traz uma maior conversão dos clientes que utilizam esse recurso e é bastante superior, a conversão é bastante superior aos que não usam. Além disso, à medida que forem sendo reduzidas as restrições à movimentação das pessoas, planejamos ampliar a rede de lockers em locais públicos. A gente já tem hoje em torno de 40 unidades contratadas e a intenção é chegar em torno de 600 até o final do ano em todo o país. Além das nossas marcas ali de Renner, Kamikado, Yukon, Ashua, nós temos também a nossa instituição financeira, a nossa Realize, né, que tem a sua digitalização bastante avançada e a gente antecipou ainda melhorias que possibilitaram um relevante aumento do pagamento de carnês e faturas através dos nossos canais digitais e ativação de rede de parceiros também. Por último, para encerrando aqui, passar a palavra ao Laurence, no slide 5, mostramos que as nossas 3 principais iniciativas de digitalização, os nossos projetos estruturantes, tiveram seus roadmaps ou mantidos ou bastante acelerados, né? Nesse contexto, seguimos melhorando a experiência dos clientes com mais assertividade, comunicação mais eficiente e personalizada com os nossos clientes. Também mantivemos os nossos planos de aumentar a distribuição de itens do uso de inteligência artificial e seguimos com todas as iniciativas da segunda fase da implementação do RFID. Né? A gente já implementou em 100% das lojas do Brasil, mas a gente está indo para uma segunda fase de ferramentas, né, que a gente pode usar através dessa tecnologia. Um passo importante, né, esse para a integração Omni, e que isso nos permite usar os estoques das lojas para venda no online com muito mais segurança, né? A gente diminuir margens de segurança e usar com uma amplitude maior os nossos estoques. Além de possibilitar também que os clientes comprem e efetuem pagamentos em um processo mais fluido e sem precisar acessar filas e os caixas, concluindo as suas compras e removendo os alarmes virtualmente até, né, na implantação dessa fase. E para que tudo isso aconteça, a gente segue investindo na ampliação dos nossos times de tecnologia e dados, que estão distribuídos em todas as diferentes áreas de negócio e marcas. Quanto à Realize, também continuamos o reforço dos nossos recursos de tecnologia e dados e aceleramos as definições estratégicas que contemplam a renovação do nosso portfólio de produtos e uma maior oferta de soluções e utilidades que impactem a vida dos nossos clientes de forma positiva. Por isso, no contexto de uma moda cada vez mais consciente e responsável, manteremos todos os nossos planos para o atingimento dos nossos compromissos de sustentabilidade para 2021, com iniciativas voltadas à gestão ecoeficiente das operações, fornecedores responsáveis, produtos e serviços sustentáveis e engajamento dos públicos sobre o tema. Estejam certos que estamos bem preparados para passarmos por esse período e seguirmos sendo uma empresa que a cada dia mais busca superar as expectativas de todos os seus stakeholders. Afinal, encantar a todos é a nossa realização. Eu passo agora a palavra ao Laurence, que entrará nos detalhes dos resultados que ontem disponibilizamos para vocês. Laurence, por favor. Obrigado, Fábio. Boa tarde a todos. Então, eu vou comentar a nossa performance no primeiro trimestre de 2020. Né? O trimestre ele começou de forma bem positiva, com vendas crescentes, estoques bem compostos de jovens,
Acho que a gente estava confiante também com a coleção outono e inverno também. No entanto, né, a aproximação e agravamento do Covid-19 e o fechamento temporário de todas as nossas lojas, eles acabaram impactando, né, a nossa performance de forma importante, né? Entre janeiro e o início de março, nós tivemos uma boa evolução, mas os efeitos da pandemia no final do trimestre realmente acabaram impactando nossas vendas e apresentaram uma queda de 6,1% na receita líquida, e vendas em mesmas lojas chegaram a 10,7% negativo, né? Quanto à margem bruta, foi de 55,4% no primeiro trimestre de 20, apresentamos estabilidade, o que reflete a boa gestão comercial e também boa qualidade dos estoques, né? Em relação às despesas operacionais, totalizaram 662,7 milhões no primeiro trimestre de 20, em função da estrutura relevante de despesas fixas, né? Estruturalmente é estrutural isso, no varejo, né? Não foi possível termos uma diluição, uma rapidez maior no sentido de ajustar, né, as despesas, algo que virá, né, no segundo trimestre. Então, assim, né, o SG&A, né, as despesas operacionais sobre receita líquida passou de 36,9 para 42,7, né? Dessa forma, então, o EBITDA do varejo no primeiro trimestre ele apresentou redução de 58,7% e a margem EBITDA varejo ficou em 5,8% ante 13,2% do trimestre do ano passado, tá? Em produtos financeiros, né, na Realize, em função desse cenário adverso, né, nós tivemos uma redução importante no resultado do trimestre, principalmente por provisões para perdas futuras. O resultado ele totalizou 21 milhões, impactado por esse maior nível de provisionamento feito em março. Esse nível de provisionamento ele é baseado nos nossos modelos de perda esperada, né, modelos estatísticos que definem o volume de provisões adotadas, considerando a performance, condição financeira, recebimento, todas as informações prospectivas dos próximos 12 meses. Então, dada esse cenário e também os potenciais impactos, né, que nós estimamos nas principais variáveis econômicas, como nível de emprego, renda, confiança, esta provisão, né, ela reflete a nossa melhor estimativa de perda até que se tenha, né, uma visão mais clara do futuro, né? Então, em função disso, como resultado, né, disso, houve um aumento nos índices de cobertura total sobre a carteira de 12% para 17%. Com isso, o EBITDA ajustado total foi menor em 65%, atingindo 110,9 milhões no primeiro trimestre de 2020. A margem EBITDA total ficou em 7,2% versus 19,2% no mesmo trimestre do ano passado, né? Por fim, comento sobre o lucro líquido, que foi de 10,4 milhões no primeiro trimestre de 20, impactado, além, né, das provisões para perdas, né, que afetou o resultado financeiro, também despesas com depreciação referentes aos investimentos de expansão, né? Importante, eu acho, também mencionar aqui que ao longo, né, desse período aí de 60 dias, a gente passou, né, por um movimento muito grande de adaptação das operações e ajustes importantes de despesas e investimentos, né? E também reforçamos de forma importante a nossa posição de caixa, né, em aproximadamente 2 bilhões de reais, aumentando assim a nossa liquidez, o que nos dá segurança e confiança de que passaremos por esse momento de forma saudável e consistente, né? Então, esses eram os nossos, né, principais comentários
e agora ficamos aí disponíveis para a sessão de perguntas e respostas. Bom, Laurence, a gente está com 700 participantes na linha e já temos bastante pergunta. Acho que é recorde histórico, né? Nunca tivemos, eu acho que tantos participantes assim numa call, né? Eu acho que é um momento diferente, então todo mundo está interessado em saber, né? Vamos lá. O Luiz Guanais, do BTG Pactual, ele está perguntando, e eu acho que o Laurence pode conduzir, em relação ao nível de cobertura da carteira no primeiro trimestre, isso reflete o novo normal para o ano ou poderíamos esperar uma aceleração desse crescimento? Bem, Guanais, nós fizemos na projeção, né, num momento de bastante incerteza, né? Então, esse modelo de perda esperada, né, o modelo estatístico, nós agravamos, né, todas as faixas de atraso daqui para frente nos próximos 12 meses, né? Tivemos eu acho, uma atitude bastante conservadora, precavida. Acho que nós temos, por característica, por postura, sermos bastante conservadora na nossa operação de consumer finance. O que ocorre é que poderá haver um índice de cobertura maior em função da baixa renovação da carteira, em função de vendas menores, em função ainda das lojas, ainda do número de lojas reabertas, né? Então, isso causará, né, provavelmente causará um envelhecimento da carteira por um determinado período, e isso vai poderá, né, exigir algum índice de cobertura maior, mas acredito que complementos de provisão, como houveram, né, eu acho que terão intensidade bem menores, e como eu falei antes, eu acho que nós agravamos todas as faixas de atraso daqui para frente, e que se a gente vivenciar um cenário em que for mais benigno do que esta projeção que a gente fez, é possível que em algum momento até poderá ocorrer lá no final do ano até alguma reversão de provisão. Mas acho que é muito cedo para falar sobre isso, acho que a gente está acompanhando isso dia a dia, né? Os nossos recebimentos também, nós fizemos muitas ações, né, no recebimento, você sabe, desobstruímos canais de recebimento, criamos nossos novos canais de recebimento, inclusive fora da Renner, né? Isso foi bem importante porque geralmente quase 60% dos recebimentos são feitos em loja, e a gente hoje está com um recebimento em torno de 18%, 19% menor. Então, isso fez com que a gente tivesse uma grande participação e penetração dos canais digitais nos nossos pagamentos e no nosso recebimento. Então, eu acho que isso também a gente continua com essa ação, com esse foco, né, não só de desobstruir canais, mas criar novos canais de recebimento, mas também educando e sendo didático e convidando todos os nossos clientes a usarem esses canais para melhorar o fluxo de recebimento. Então, eu acho que essa é a nossa visão aí no momento. Tá ótimo, obrigada. Ainda do Guanais, agora eu acho que para o Fábio, em relação à margem bruta, vocês acreditam que a tendência no segundo trimestre é começarmos a ver maiores markdowns? Qual tem sido o padrão do consumidor no canal online? Oi, Guanais, obrigado pela pergunta. Acho que está até pensando, Paula, é legal o negócio do vídeo, assim, é bom ver você de apresentadora também, mas a gente sente falta da voz das pessoas aqui, né, interagindo. De repente a gente pensa uma outra forma para uma próxima também, né? Então, bom ver tua pergunta aí, Guanais. Na verdade, assim, a gente entrou, né, uma coisa importante, a gente entrou no momento mais crítico da crise com estoque bastante enxuto e bastante novo, né? Então a gente entrou com a nossa posição, a melhor posição histórica aí dos últimos tempos, tanto de nível, volume de estoque, quantidade de estoque, que isso é uma coisa muito importante, né, para esse momento, para todo momento, para qualquer varejista, mas para esse momento especialmente. Então a gente vinha com uma venda boa ali em janeiro e fevereiro, né, até mais ou menos o torno do dia 10, 12 de março, até o dia 12 de março.
do dia 12 de março para frente que o cenário foi mudando drasticamente, e entre o dia 18 e 20 a gente foi fazendo o fechamento temporário das nossas unidades, né, antecipadamente, antes da maioria dos varejistas e antes dos decretos, para o módulo de segurança, como a gente falou, e isso trouxe, né, talvez para esse trimestre, uma venda um pouco menor, né, porque a gente ficou mais dias fechado do que outros concorrentes, até porque a gente fez esse movimento antes. Mas, por outro lado, a gente se preparou melhor, né? A gente, como falou lá da fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, a gente se preparou melhor, a gente até deu uma desacelerada no online propositadamente na fase 1, ali no mês de março, que também baixou um pouco a venda, mas a partir de abril e principalmente agora em maio, a gente tem a retomada gradual das lojas, que na maior parte, né, onde está mais aberto, né, os estados que estão mais seguros e que tem mais unidades abertas são os estados do Sul e Centro-Oeste, que é onde a gente tem uma fatia maior de mercado, né? Então, a gente nesse momento, então, está sendo, se a gente decidiu ser mais cauteloso no início por segurança e até para dar um passo atrás, para dar um 5 à frente, né, nesse momento, a gente optou, e ali no março realmente machucou um pouco mais, né, do que os demais, acho que vocês estão vendo nos números, mas ao contrário, né, quando a gente vê abril para frente, a gente vê uma aceleração muito boa nas lojas que estão abertas, né, em segurança, cuidando de todas as medidas, mas com uma venda bastante interessante, melhor do que curvas que a gente tem visto em um ou outro país, e também, né, uma fatia maior de market share, onde a gente tem maiores fatias de market share, onde as praças que estão mais abertas, né, com exceção do Sudeste, que é importante, um mercado importantíssimo, como todos os outros, para todos nós, para todos os players, mas dentre os players nós temos uma participação mais relevante no Sul e no Centro-Oeste. Estou dizendo tudo isso, e você me perguntou de margem, né, para de uma forma mostrar que assim, a gente veio com estoque enxuto, a gente está começando a acelerar um pouco acima até do que as nossas estimativas, a venda do online, né, bastante acima a venda do online do que as nossas estimativas iniciais e bastante acima até do plano original nos canais digitais. Nas lojas que estão reabertas, né, também estamos performando até um pouco melhor do que a nossa expectativa, né, e entramos com estoque bastante enxuto, né? Então, somando tudo isso, a gente teria uma condição até boa, né, de margem, porém, né, o que acontece? A gente vê um mercado bastante agressivo, né? A gente vê um mercado de concorrentes que talvez estejam ou com situação de caixa ou com estoque muito alto, que é natural num momento como esse, o que torna um ambiente um pouco mais comercial agressivo e que, sim, né, machuca um pouco as nossas margens, mesmo que num ambiente mais normal, não tão competitivo, a gente pudesse ter uma projeção um pouco melhor de margem. Então, sim, a gente deve enxergar, né, uma queda de margem, apesar da gente estar muito bem preparado também do ponto de vista de estoque desde o início aí do momento. Tá bom, obrigada, Fábio. Agora vem do Bob Ford, Bank of America. São 4 perguntas, eu acho que uma a gente já respondeu, que fala sobre o provisionamento, acho que foi a primeira resposta do Laurence. Então, o Bob aqui nós temos para o Laurence pedindo para falar um pouco sobre o ativo fiscal de 1 bi e 400, qual a expectativa quanto às alterações do valor e o período esperado para a monetização desse crédito. Acho que para o Fábio, como é que a gente pode dar um pouco mais de informação sobre Dia das Mães, como é que está o comércio eletrônico depois dessa data. E a última questão, acho que volta para o Laurence, como é que nós devemos pensar sobre a taxa atual de cash burn, considerando os esforços que nós tivemos para redução de despesas e congelamento salarial. Então, acho que são esses 3 pontos que o Bob Ford gostaria de ouvir. Tá bem, acho que eu posso começar, né, Fábio? Começo, então, sobre a ação, né, da exclusão do PIS e COFINS, né, da base do ICMS, eu acho que foi o valor de 1 bi 357, né, uma parte desse valor é composto, né, por correção,
nós temos a expectativa de contabilizá-lo, né? Claro, tem todos os procedimentos, homologação na Receita Federal, como falamos, mas contabilizá-lo no segundo trimestre de 2020. E esse valor ele sofre correção da Selic enquanto não for compensado. Nossa expectativa, né, é de utilização disso até o final de 2021, talvez o início, né, em janeiro de 2022, a gente finalize a compensação, principalmente com os impostos de venda de dezembro ou do quarto trimestre de 2021, é a nossa expectativa, tá bem? Bom, Bob, obrigado pela pergunta também, né? Acho que está pedindo uma cor sobre venda de Dia das Mães, né? Acho que a gente, assim como a gente falou, a gente em março, ali no comecinho, no finalzinho de março, né? No começo do plano mais agressivo ali de isolamento, a gente teve uma queda mais relevante pelo fechamento de todas as lojas, né? E até pela uma desaceleração do online. A gente revisou toda a nossa operação do online para implementar várias medidas de segurança. E para isso a gente até propositadamente no início do problema ali, a gente baixou os nossos investimentos em marketing de performance, em outras coisas, para só atender as necessidades dos consumidores, no que eles queriam. E propositadamente a gente deixou de vender algumas coisas, a gente poderia ter vendido mais, né, mas para dar vários passos à frente. A gente preparou daí a operação de uma forma diferente, né, com todas as medidas de segurança implementadas, muito bem preparado, para daí poder alavancar volume no digital, que é o que a gente começou a fazer a partir do dia 8 de abril, mais ou menos, né? Então, a gente vem ao longo do mês de abril subindo a venda do digital e a captação de novos clientes, aumentando gradualmente os investimentos nessas linhas, né? Porque a gente conseguiu operar uma segurança muito grande para as nossas equipes e nossos clientes. E quando chegou ali em maio, o crescimento já estava bastante relevante, né? Até porque a gente tinha algumas dessas iniciativas já implementadas e elas vêm crescendo dia a dia, né? Então, é uma coisa até bastante interessante, porque a nossa venda nos canais digitais, ela está num crescimento, dependendo dos dias e das semanas, né? Em muitos casos, 3 dígitos, né? Ou 2 dígitos altos e 3 dígitos, né? Então, e vem alavancando. Tanto é que a gente vem abrindo lojas e as lojas vêm aumentando o faturamento na rede física e os canais digitais vêm competindo junto, aumenta junto. Então, está sendo uma venda extremamente expressiva nos canais digitais e muito acima de qualquer expectativa que a gente pudesse ter, mas, claro, a gente avançou com várias iniciativas que estavam previstas muito para frente, ou algumas nem estavam previstas. Algumas eram ideias que a gente estava em discussão e a gente já implementou. Então, foi um trabalho muito bom dos nossos times, né? Acho que a equipe está extremamente engajada, conseguiu fazer em tempo recorde, com custos recordes e com resultados bastante impactantes. E isso refletiu o Dia das Mães. Acho que o Dia das Mães a gente ainda não teve um número relevante de lojas abertas. Eu vou ter que resgatar na memória, Paula, talvez você possa me ajudar, ou Laurence, se a gente tiver o dado, mas hoje a gente está em torno de 20, 21% das lojas, somando todas as nossas marcas abertas. No Dia das Mães, especificamente, eu acho que a gente estava em torno de 13%, alguma coisa assim, 13 a 15, talvez 15%. Acho que a gente teve aí um movimento, gradualmente a gente está aumentando o movimento das vendas, né? Principalmente desde 8 de abril para frente, né? Então veio crescendo ao longo do início de abril, mas principalmente de forma mais relevante de 8 de abril para frente. Lógico que não compensa e não recupera a grande parte do parque, que naquele momento a gente tinha em torno de 85% das lojas físicas fechadas e agora ainda 80%, mais ou menos 79% das nossas lojas físicas fechadas, somando todas as lojas de todas as bandeiras. Mas, com certeza, abril melhor do que o final de março, maio muito melhor do que abril, né? Então, Dia das Mães, as pessoas sim tiveram muita demanda de produtos e a gente está correndo bastante, porque tem muitos itens aí que a gente está correndo para ter mais disponibilidade e o uso, né, dos estoques das lojas vem aumentando bastante a nossa disponibilidade de produtos.
Bem, obrigado, Bob, pela pergunta. Eu acho que também aproveito essa pergunta também para falar também dos ajustes, né, que a gente acabou implementando e adotando em toda a companhia, em todos os segmentos, né, da companhia. Acho que tanto, né, a adoção também da medida provisória 936 trouxe um impacto importante, que a gente adotou tanto suspensão de contratos de trabalho como redução de jornada e salários, uma ação também, uma grande negociação também em relação aos aluguéis também, que é uma linha também importante da nossa estrutura de despesas, e uma revisão, acho, geral, né, em toda a companhia, uma revisão, uma revisitação em todas as estruturas, né, e que ocasionou também na redução do nosso plano de investimento, mas também a gente priorizou e preservou, né, os principais projetos, os projetos estruturantes que estavam também muito em linha, né, eu acho, com esses desafios que a gente está enfrentando hoje. Eu acho que os 3 projetos estruturantes e esse cenário atual apenas nos dá mais convicção da direção, né, que aqueles projetos estruturantes estavam nos levando. Então, chegando à resposta, num cenário atual, Bob, de pouca venda, né, ou quase muito pouca venda, nesse cenário de lojas com baixíssimo número de lojas abertos, né, o nosso cash burn mensal ele é de 150 milhões de reais, aproximadamente 150 milhões de reais, ok? Lourenço, acho que só para complementar, né, e adicionar, a gente falou muito, né, do cenário, comparando março, abril, maio, aí, de cenários de venda, mas acho que nesse aspecto também, a grande maior parte de algumas iniciativas de redução de despesas que o Lourenço mencionou foram adotadas, muitas delas em março já, mas com reflexos maiores em abril e maio, né? O Lourenço citou várias aí importantes, mas com reflexos maiores, com certeza, a partir de abril e maio. Obrigado, Fábio. Eu acho que foi super importante esse complemento. Como exemplo, a própria MP 936 foi adotada em meados de abril, né? Ali que a gente acabou adotando. É isso aí, o maior efeito, vamos ter mais visibilidade, mais impacto, são na estrutura de despesas do segundo trimestre. Vamos lá, e do Gustavo Oliveira, tem 5 questões, eu acho que 2 sobre os investimentos que a gente já fez no e-commerce, o que a gente acelerou já foi respondida, e também sobre questão de margem bruta e estoque. Então, o Gustavo ele gostaria de saber sobre a questão de que agora que a gente está com algumas lojas reabertas e o e-commerce normalizado, como é que tem sido o percentual de vendas sobre o que nós tínhamos orçado? Como é que está o desempenho? Se é cerca de 40%, 50% do que era orçado, talvez muito alinhado com as perguntas também, enfim, informações de mercado que se tem nesse nível. A outra pergunta, que eu também acho que vai para o Laurence, é sobre os vencimentos das carteiras do cartão Renner, se eles já foram normalizados. E, por último, vocês fizeram vários investimentos em responsabilidade social. Como que alguns desses investimentos estão ajudando a cadeia de abastecimento, aí sobre a parte de fornecedores especificamente? Bom, bastante pergunta, né? Vou tentar responder a parte da venda e acho que o Laurence depois pode complementar e seguir na pergunta seguinte, e na última acho que nós dois também podemos fazer um bate-bola aí das ações sociais e dos apoios aos fornecedores, né? A parte da venda, Gustavo, a gente, vamos dizer, na venda online, né? A gente falando sobre nosso plano original, né? Se não houvesse nem nada como a situação atual, qual era o nosso plano original? Nas vendas digitais, no online, todas as marcas, eu te diria que a gente está muito, muito acima do nosso plano original atualmente, né? A gente, no início, naquela fase 1, ficamos abaixo, propositadamente. Depois, gradualmente, retomamos e começamos a puxar o plano original. E agora estamos acima do plano original no online, né? E crescendo. Ponto, às vezes a gente acha que porque as lojas estão fechadas, né? Mas a gente abre cada vez mais lojas gradualmente
e a venda continua crescendo no mesmo ritmo. Cada loja que abre a mais, cresce mais a venda, né? Essa questão do omni está muito forte, né? E nas lojas abertas, né, o que a gente vê, lógico que tem uma variação entre unidades, mas na média, passado alguns dias, né, quando a gente vê uma certa estabilidade, para este momento, a gente está com uma curva de 60% de atingimento do plano original, mais ou menos, né? Então, neste momento, e a gente estima que gradualmente isso vai melhorando, né? Então, acho que era essa a tua pergunta. A segunda, acho que o Laurence pode pegar. A segunda, sobre o vencimento, é isso, Paula? A segunda, desculpa. Paula, seu microfone está no mudo. Seu microfone está no mudo. A segunda questão é os vencimentos das carteiras do cartão Renner já foram normalizados? Ok. Bem, Gustavo, obrigado pela pergunta. Como eu comentei antes, eu acho que foi assim, uma série de ações, né, e mobilização que a gente fez, tanto na comunicação quanto nos canais, nas centrais de atendimento, né, porque a gente viu num primeiro momento uma dificuldade, né, dos clientes, uma gama enorme de clientes que queriam pagar, mas muitos não tinham habilidade ou experiência, né, nos canais digitais, tinham alguma dificuldade. Então, a gente, num primeiro momento, reformulou toda a nossa comunicação, reformulamos todos os scripts das centrais de atendimentos, os fax também nas redes sociais. Também os chatbots, houve uma grande evolução, né, num atendimento por WhatsApp, que ele cresceu muito e foi muito eficiente. Então, a gente fez uma série de ações também abrindo, né, canais de recebimento fora da Renner, né, com convênios de recebimento com grandes redes de supermercados até cadeias nacionais. E também passamos, né, a adotar também uma flexibilização, né, nas renegociações, nas negociações. Nós demos isenção também de juros, né, até 31 de maio, para os pagamentos em atraso. A gente criou uma linha também no meu cartão com uma taxa de juros 65% menor, né, uma taxa de juros bem menor, no sentido de flexibilizar essas negociações. Também, eu acho que a gente também teve uma operação quando as lojas foram reabertas também. Eu acho que o time de lojas também, junto com a Realize, com a equipe de Realize, tiveram muita habilidade também em receber e negociar com alçadas e com planos de recebimento e negociações. Então, o que eu posso comentar, Gustavo, que o recebimento está melhor do que as nossas projeções, mas ainda não voltou ao normal. Então, obviamente, como eu falei, um grande volume era pago em lojas, e agora a gente está observando uma grande penetração, uma penetração crescente dos pagamentos, né? Até na própria seção dos cartões no app, né? A gente tem aí um número de 3 milhões, quase 3 milhões de clientes, que havia, né, 10 milhões de acessos, e esses números de acessos ele já bate 20 milhões. Então, eu acho que isso também nos dá também convicção, né, da grande importância da digitalização de produtos financeiros, de todo o nosso relacionamento e os nossos produtos na área de produtos financeiros também. Acho que a terceira pergunta, se não me engano, era sobre ações sociais e sustentação da nossa cadeia, né, dos nossos parceiros, né? Isso, então, exatamente. acho que eu começo um pouco e no macro o Laurence pode dar alguns bons exemplos também, né, de apoios que a gente tem feito. Falar um pouco das ações sociais, então, né, que a gente direcionou nosso quarto pilar ali, como a gente falou. Apesar da perda de receita num momento como esse, lá no primeiro dia a gente juntou toda a equipe, né, os principais executivos, e alguns especialistas, e debatemos, né, todas essas ações que a gente tem descrito para vocês, e dentre elas a gente falou, puxa, mas além disso, né, acho que a gente tem um papel importante social, está nos nossos princípios, nossos valores, está nas nossas crenças, encantar a todos, né, todos os stakeholders. Então, quem está na linha de frente, né, quem é importante, quem está fazendo diferença nesse momento, né? A gente elegeu os hospitais, né? A gente entendeu que os médicos e as equipes médicas, enfermeiras estavam
na linha de frente nesse momento e ajudando a população, e também elegemos auxiliar quem tinha mais dificuldade com as comunidades mais frágeis e carentes, né? Então, fizemos ações voltadas, né? Destinamos a verba que a gente ainda tinha do nosso instituto, que era prevista para um período mais longo e para outras causas, destinamos para essa causa, né? Então, doamos tanto em dinheiro quanto em insumos, EPIs e tudo que os hospitais nos pediram, né? Fizemos em geral para hospitais em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, para o Fundo da Saúde do Rio de Janeiro também, e entramos em contato com eles, fornecemos também apoio de mão de obra à distância, né, para a compra de insumos, e começamos a planejar. O maior pedido que eles tinham era a compra de EPIs, né, de máscaras, aventais, uniformes, e a gente pensou num primeiro momento a destinar parte dessa verba para aquisição desses itens ou no Brasil ou fora. Quando a parte da verba que a gente ia destinar para isso, a gente fez a conta, conseguimos na melhor condição, né, com apoio, com até parcerias com alguns fornecedores também, conseguiríamos 250 mil itens. Então, o nosso pessoal, a gente quebrou a cabeça aqui todo mundo junto, o desafio que a gente lançou falou, puxa, não dá para botar tanto recurso financeiro nesse momento, porque a gente tem uma perda de receita, né? Não sabia quanto tempo ia durar as coisas, ainda mais num primeiro momento de incerteza maior. Mas a gente tem que fazer alguma coisa e temos que fazer que tudo que a gente fizer seja mais do que a doação em dinheiro, né? Então, da mão de obra, parcerias, ativar redes de solidariedades com os nossos parceiros e com outras empresas de outros segmentos, e para fazer mais com menos, né? Fazer o que a gente estava destinando de verba fizesse um impacto positivo muito maior. Então, a gente botou ali, ia dar 250 mil peças, a nossa equipe foi quebrando a cabeça, e vocês sabem que a gente tem um time de designers excelente, o nosso lead time de produção é um dos melhores do mundo, né? A gente tem lead times de produção dos nossos produtos de moda que chegam em muitos casos, em itens que a gente tem necessidade de velocidade, chegam a 20 dias, em alguns recordes de 15, 12, 10 dias, né, do desenvolvimento do produto, fabricação, até chegar para a nossa distribuição às lojas. A gente tem casos ali que variam de 10 a 20, 25 dias, né? Então temos recordes de 10 dias até. Só que aí o pessoal falou, poxa, esse momento é ímpar, né? Nós temos que fazer alguma coisa. E a nossa equipe de designers desenvolveu um protótipo, né, de máscaras, de aventais. Nosso time ali de sustentabilidade, no Instituto Renner, né, que a gente tem, se envolveu com os órgãos de saúde para fazer a homologação desses protótipos. Nós ativamos nossa rede de parceiros, né, de fornecedores da cadeia têxtil, que muitas das fábricas estavam proibidas naquele primeiro momento de trabalhar em algumas cidades, e eles estavam sem poder produzir. E esse tipo de produto eles poderiam produzir. Então, eles mudaram sua produção, né, adaptaram sua produção para poder reabrir e fabricar esses itens, o que gera e mantém ativa essa cadeia, né? Então, é mais uma forma, além dos nossos pedidos, que depois puderam ser produzidos também, né, porque a atividade foi considerada um item essencial, toda atividade nesse sentido. Mas naquele momento, e agora continua, eles tiveram mais uma fonte de renda, né? Uma produção desses itens que, em muitos casos, fizeram em bons preços também, para ajudar também e para manter os seus empregos e a sua produção. Como a gente conseguiu ativar os nossos parceiros, o desenvolvimento foi nosso, que custo zero, né? A homologação veio rápida e a gente conseguiu também parceria na matéria-prima. A gente comprou parte da matéria-prima, mas a outra parte, de igual monta, veio de doação, né? Tanto do fornecedor da matéria-prima quanto do beneficiador da matéria-prima, né? No caso, a Braskem e a Fitesa também doaram. A gente fez nos nossos parceiros, e com a verba que a gente ia fazer, 250 mil peças, a gente ia comprar 250 mil peças, a gente fez 1.300.000 peças. Então, a gente ampliou em muito, né, o que a gente estava fazendo. Além disso, nós mantivemos parte da nossa cadeia com produção e com remuneração, né? Então, é um ganha-ganha, é um círculo virtuoso, é uma espiral positiva, que é o que a gente acredita, né, em relações como essa. E mais do que isso, a gente tinha também um recorde de lead time de 10 dias, recorde, né? Muitos de 15, recorde de 10 dias do desenvolvimento à produção. Nós criamos um produto que a gente nunca fez na vida, do zero,
contando com a homologação do desenvolvimento até a chegada dos primeiros lotes nos hospitais, do desenvolvimento, homologação, produção, transporte, até chegar aos primeiros lotes aos hospitais, nós levamos 5 dias, sendo que 2 foram a homologação. O nosso processo levou 3 dias. Né? Então, estou falando tudo isso porque eu sei que me perguntou também da questão dos fornecedores, então isso tem a ver com os fornecedores, né? Está mantendo ativa. Tem outras coisas que o Lourenço vai falar que são muito maiores com os fornecedores, mas além disso, nosso modelo está muito mais eficiente. Né? É o que a gente tem discutido com o time aqui. Se a gente está fazendo máscaras e aventais, desenvolvendo, fabricando, entregando em 3 dias, né? Tirando a homologação, ou em 5, com o processo total que seja, quanto tempo a gente vai demorar para fazer um vestido, uma camiseta, uma calça agora? Né? E essa flexibilidade, vocês sabem muito bem, numa empresa como a nossa de moda, mitiga em muito o risco da moda, né? Porque você tem uma assertividade muito maior pela tua flexibilidade, pela decisão no momento da demanda, né? Muito próximo ao momento da demanda, e enxuga os nossos estoques também, tornando estoques muito mais jovens também e assertivos, né? E é muito mais sustentável. Quanto mais rápido, eficiente e ágil for nosso modelo, ele já é um dos benchmarks mundiais, mas a gente está vendo que dá para ser melhor, né? Estamos aprendendo que dá para ser melhor, e isso é um belo exemplo. Numa ação social, a gente conseguiu ver que o nosso modelo de negócio pode ser muito melhor do que a gente imaginava. Né? E isso traz uma adaptabilidade, uma flexibilidade, uma assertividade, uma potência muito maior para o modelo. Né? Então, isso é muito mais sustentável, porque a gente tem sim os nossos compromissos públicos, né, de matérias-primas menos impactantes, modelos produtivos menos impactantes, redução do uso de água, redução do uso de energia, usando refibrados, reciclados, economia circular, e tudo isso é grande e é muito importante para a gente. Mas mais sustentável ainda é, lógico, produzir o que for produzido usando, né, modelos melhores, matérias-primas melhores, a eficiência, mas não produzindo o que não precisa ser produzido. Né? Então, isso que é muito potente. Né? E a velocidade do modelo e o uso de dados, que nós estamos cada vez alavancando mais, traz essa potência muito grande, essa sustentabilidade ainda maior. Do ponto de vista da cadeia, além disso, né, a gente fez bastante coisa. Acho que o Lourenço pode até me complementar, porque eu estou falando demais aqui. Né? Lourenço, eu acho que prefiro você falar. Estou falando muito. Fala você um pouquinho aí. Bem, Fábio, eu acho que é bom lembrar também que a gente tem, desde 2012, a gente tem um programa, né, de desenvolvimento de fornecedores, né, com temas anuais que já passaram, né, que a gente praticamente se aproxima da cadeia e tenta ajudar essa cadeia a se desenvolver, né, no Brasil. Né? Isso tudo, obviamente, conduzido pela diretoria de compras, pelo Henri Costa, e foi com esse intuito, né, que a gente, quando a crise se agravou e houve aquele bug no sistema financeiro nacional, de falta de liquidez para todos, né, a gente ampliou as linhas de antecipação, né, para aqueles fornecedores que entregam os produtos em nossos centros de distribuição e a prazo, né, nós temos um prazo de pagamento, então nós antecipamos esses recursos também, né, para produtos que ainda não estão acabados, que não estão entregues, nós temos convênios com bancos comerciais e disponibilizamos linhas para esses fornecedores. E, num primeiro momento, essas linhas foram fechadas, então nós corremos, né, para reforçar, né, as nossas garantias, porque isso a Renner acaba tendo um collateral, né, garantias, então o risco de crédito é Renner, então a gente rapidamente nós conseguimos proteger essas linhas, então a gente não só ampliou, preservou como ampliou, e a gente teve entre essas duas linhas em torno de 180 fornecedores impactados ou 180 fornecedores beneficiados. Além disso, né, nós também, com esse intuito, acho que além de toda a condução da diretoria de compras, de negociações e flexibilizações caso a caso, né, de forma bastante individual e vendo, analisando de forma profunda caso a caso, nós também decidimos também ajudar essa cadeia
a tanto acessar as linhas oficiais do BNDES, então nós produzimos cartilhas, né, para os fornecedores, cartilhas e tutoriais para os fornecedores acessarem, organizamos webinars também com profissionais e técnicos do BNDES e também fizemos cartilhas também para também os nossos fornecedores saberem usar ou saberem adotar também a MP 936 também. Então, eu acho que esse foi o grande, assim, de forma muito rápida, mas acho que a nossa convicção de que a cadeia é muito importante, eu acho que foi coerente com tudo que a gente tem feito desde 2012 e acho que a gente fortalece a nossa relação e também acredita que a gente está construindo aí um legado junto à cadeia de fornecedores no Brasil. Acho que é importante também, Fábio, se só me permite, mas a gente também continua lutando. Eu acho que há linhas ainda, o programa do BNDES ainda não chegou à ponta. Então, a Renner e outras empresas, nós estamos lá lutando para que esses recursos do BNDES cheguem a empresas grandes ou médias e grandes empresas como a Renner, empresas âncoras, e essas empresas possam, então, repassar a sua cadeia e desviar ou não passar pelos bancos comerciais, os bancos credenciados junto ao BNDES. Então, acho que esse é um grande desafio que a gente tem também em fazer mais essa ação junto a outros varejistas também, no sentido de facilitar ou destruir, dissipar esse empossamento de liquidez que também existe através tanto dos bancos comerciais como também nessas linhas do BNDES que não chegaram ainda na ponta. Tá ótimo. Bom, eu estou com um desafio aqui, porque a gente está recebendo muita pergunta, então eu vou tentar ir filtrando e fazendo talvez uma pergunta para cada um dos pedidos. Agora tem do Tobias Stingeli, do Citibank. Ele pergunta quais foram as mudanças que nós já identificamos no comportamento do consumidor nas lojas que abriram. E aí eu emendaria também do Joseph, que ele pergunta se existe alguma diferença com a questão toda dos procedimentos que a gente tem, com a questão dos provadores fechados, que tipo de impacto a gente pode ter em conversão. Essa também é uma pergunta que veio do Marcelo Barnabé, da Captalo. Então, acho que se vocês responderem essas duas, a gente também já consegue responder algumas pessoas de uma única vez. Ok. Tobias, Marcelo, obrigado pela pergunta. Na verdade, assim, acho que a gente mudou bastante a operação, né? A operação das lojas que estão abertas, ela é diferente do que era antes do início dessa situação. Então, as lojas têm álcool gel na porta, tem faixas delimitando as distâncias seguras, tanto fora da loja, quando é necessário formar alguma fila, porque a gente tem um limite máximo de pessoas por loja, né? Então, observando o distanciamento necessário entre as pessoas dentro da unidade. Então, quando se chega próximo desse limite, a gente limita a entrada, né? E aí tem filas formadas fora da loja com o distanciamento também demarcado, né, dessas filas de maneira segura para os clientes. Dentro da loja também estão demarcados do piso. Nós temos sinalizações ao longo de toda a loja, né, dos cuidados. A parte também da loja está sendo higienizada muito mais vezes, né, ao longo do dia inteiro. As próprias peças também sendo higienizadas, equipamentos o tempo inteiro, as nossas equipes trabalhando todas com utilização de máscara, a gente faz medição de temperatura das equipes sempre antes do início dos trabalhos, qualquer caso suspeito, desde o início, a pessoa fica isolada, sempre isso desde lá do início, antes do agravamento, né? Então tem várias medidas nesse sentido na operação que são distintas do que eram no passado, né? E os provadores estão fechados, né? Como você mencionou, nossos provadores estão fechados porque a gente observou as boas práticas, né, mundiais, né, de onde lojas estão abertas há mais tempo e o que eram as melhores práticas. E até a recomendação de muitos órgãos de saúde é que neste momento, por enquanto, se fechem os provadores, né, para que as pessoas não provem as roupas, né, para poder levar para suas casas. Pode ocorrer um movimento de troca maior,
mas a gente vê os clientes pensando um pouco mais na escolha, mas assim, as conversões estão sendo muito boas, né, até porque a gente não tem, estão conseguindo fazer uma boa venda, até um pouco acima da linha que a gente tinha traçado, olhando outros países, outros segmentos, mesmo com um fluxo bastante controlado, né, porque lógico que se a gente abrisse a loja e deixasse entrar todo mundo, a venda seria muito maior, né? Mas não vamos fazer isso. A gente está botando todas as medidas de segurança. Então, mas mesmo assim, mesmo com todas essas medidas, de forma bastante cautelosa, está melhor do que as curvas, um pouco levemente melhor do que as curvas que a gente tinha estimado, né, nas lojas que já estão abertas. Sobre mudança de hábitos de consumo, né? Acho que tem gente que diz, todo mundo vai ficar mais para o básico. Tem gente que fala, não, vai ter uma opulência maior na moda, né? Porque na prática, gente, tendências de moda, você tem tendência, tem contra-tendência, né? Então, a gente cada um tem seu estilo, a Renner tem todos, né? Então, a gente vê, sim, algumas pessoas consumindo itens mais coloridos, já mesmo no inverno, né? Que não é normal, mas a gente vê itens mais coloridos mesmo no inverno, muito provavelmente nas próximas estações isso se repete ainda mais, principalmente quando vai se rompendo o isolamento, as pessoas querem alegria, né? Agora, também vemos gente consumindo mais itens básicos, sim, né? Tem os dois. Agora, no geral, não tem uma mudança drástica nas nossas pirâmides, a gente mantém as nossas pirâmides, porque a gente tem sim uma procura em todos os itens da pirâmide. O que tem são tendências e contra-tendências distintas que a gente sempre teve, né? E a gente está adaptando ali, e com certeza uma tendência de conforto nesse momento um pouco maior, né? Também uma participação de tops um pouco maior do que bottoms, né? Porque a gente está se vendo aqui, está todo mundo vendo só a parte de cima na câmera, então tem muita gente que provavelmente está na sua casa e pode ser que o Laurence esteja de pijama aqui na câmera aqui por baixo, né? A Paula, mas e tá lá por cima, tá arrumadinho. Então, às vezes a gente repete, uma brincadeira, desculpa, Laurence, mas a gente sei que não tá, mas imagino que não. Mas a gente repete algumas roupas, né? E muito mais os bottoms a gente acaba usando um pouco menos, mas usando bastante os tops, né? Então tem um pouco de participação, um aumento leve dos tops em relação aos bottoms. Eu acho que é uma das coisas, e o conforto. Vamos lá. O Pedro Fagundes, ele pergunta um pouco sobre consumo do cartão co-branded do ONUS e Off-Us, e se isso teria tido alguma mudança e se a gente também fez algum ajuste em limites de clientes. Acho que é para o Laurence. Sim, fizemos ajuste nos limites, principalmente clientes de médio e alto risco. A gente fez ajustes, fizemos ajustes também em taxa de aprovação também, reduzimos taxas de aprovação. E em relação ao Spending of Us, o Spending sim aumentou a participação do Of Us, ela ganhou participação em relação ao ONUS, né? Embora eu acho que estamos também vendo uma participação bem maior dos cartões, principalmente no nosso canal de e-commerce. Mas sim, o Off-Us, ele teve um aumento sim relevante em relação ao gasto ONUS. Tá bem. E aí eu continuo com a Daniela Bretauer, que pergunta quais medidas que estamos adotando para prevenir o aumento adicional da inadimplência no curto e médio prazo. Bem, a gente essa desobstrução dos canais de recebimento, essa flexibilização, essa comunicação assertiva, eu acho que a gente está usando bastante, evoluiu muito, e também eu acho que esse foi também uma constatação que a gente vinha na direção certa de usando inteligência artificial também nos nossos canais. Então, a gente ampliou os canais de recebimento e aprimorou os canais digitais, né? Então, eu acho que esse é o principal, acho que a nossa comunicação mudou muito, e também uma postura flexível, uma postura empática, uma postura compreensível, eu acho também ela vai contribuir, né, para a gente ter essa proximidade e falar, em vez de falar de recuperação, talvez recuperação de crédito, em recuperação de clientes, né? Eu acho que isso também é um ponto importante também nesse momento. Agora do Andrew Ruben, do Morgan Stanley.
qual o status das renegociações de aluguéis e descontos, dinâmicas de postergações e isenções de despesas, além da mudança nos contratos de longo prazo? Andrew, na verdade, a gente tá negociando caso a caso com todos os empreendedores, né? A gente teve já nos meses de março, abril ali e maio, né? Acho que negociações muito boas, né? De ambos os lados. Acho que nesse momento, tanto nós estamos tentando ser muito coerentes, quanto os empreendedores também, né? A gente buscou negociações de bons termos para todos. A gente tem 3 principais linhas de despesa no custo de ocupação, né, principalmente nos shoppings, que é a grande maioria das nossas lojas. Uma linha menor é o fundo de promoção. O fundo de promoção, ele nesse momento ele vai a zero na grande maioria dos shoppings, né, que é uma linha de marketing, de promoções. Então ele foi em comum acordo com todos os shoppings, para não só para a gente, mas para todos os varejistas, ele foi praticamente a zero ou a zero. Tem uma segunda linha que é bastante relevante, que é o custo condominial, né? São as despesas do shopping center, que são ressarcidas aí pelos lojistas. Em alguns empreendimentos esse custo chega a ser tão grande ou maior que o aluguel, mas normalmente o aluguel é maior, né? Mas depende muito do empreendimento. Então esse é um custo bastante relevante também. E, em geral, ele foi reduzido drasticamente, né? Não, da mesma forma que aconteceu para a gente, não lá em março, mas a partir de um pouco em março, mas a partir de abril e maio principalmente, porque o próprio custo operacional do shopping center fechado ele cai significativamente. Então, só isso já derruba o custo de ocupação para todo mundo. E, além disso, a grande maioria deles também deu desconto ou prorrogação em cima desse custo também, mesmo reduzido. E com relação à receita dos shopping centers, que é a parte da linha de aluguel, que na grande maioria é a maior linha, em geral, né, principalmente nos meses que já estão vigentes, a gente na média conseguiu, né, ter ou um valor percentual sobre a venda, ou nos casos que tem venda, né? Então, nos casos que tem venda, a gente deve estar, em geral, na média, pagando um percentual sobre a venda, ou se pagando um valor fixo, um valor com desconto bastante justo, que reflete mais ou menos um valor que seria um percentual sobre a venda, né? E isso na grande maioria dos casos. Lógico, a gente não tem nada fechado para os meses seguintes, né? A gente até pensou em fazer algumas negociações nesse sentido, mas os shoppings também têm uma incerteza no que vem pela frente, mas as negociações vêm caminhando, né? Isso foi em março e abril, em maio elas também caminharam da mesma forma. Então, à medida que as coisas vão se mantendo mais ou menos como estão em alguns shoppings que estão fechados, elas tendem a se replicar para os próximos meses. À medida que a venda vai retomando gradualmente, também a venda, como a gente em geral está com uma venda percentual ou desconto sobre isso que reflitam nisso, ele também vai se ajustando automaticamente. É como se a gente tivesse conseguido trazer, em geral, esse custo, que é uma linha bastante expressiva para a gente, por um custo relativo à venda, né? Como se fosse uma despesa quase que variável. Não sei, Laurence, se quiser me complementar em alguma coisa, não sei, algum ponto. Está perfeito, impecável. Perfeito. Obrigada. Bom, agora a gente vai para Irma Sgars, do Goldman Sachs, e a Irma eu vou ler 2 perguntas dela. Como é que a gente está repensando a questão de mix importados e nacional em relação ao câmbio atual? E ela pergunta também sobre concorrência no online, se os concorrentes acabam sendo outros, diferentes do offline, e como é que a gente acha que a Renner se diferencia desses concorrentes no online. Tá, Irma, obrigado pela pergunta. É bom te ver aqui, te ouvir na voz da Paula, né? Como todos vocês. Com relação ao mix, né? Então, desculpa, ela falou do mix de, Paula, só repete para mim. Nacionais e importados, tá, com a questão tá do certo. câmbio, e aí depois sobre concorrência online. Vou anotar um negócio aqui. Do mix de nacional e importado, vale lembrar que assim, a gente sempre teve uma participação muito relevante de nacionais, né? Até pela velocidade do modelo, a gente tem uma participação extremamente relevante de nacionais. Os importados a gente costuma usar para alguns casos, e quais são esses casos em geral, né? Quando você não tem um substituto nacional
em qualidade ou a um preço competitivo, né, em escala também, porque às vezes a gente tem substitutos, mas não numa escala necessária para o nosso modelo, para nossas vendas. Então, quando a gente não tem um substituto ou em qualidade ou a relação de custo-benefício para os nossos clientes, aí às vezes o importado é uma opção, né? E, além disso, às vezes alguns produtos que não existem aqui em produção em escala para a gente, né? Às vezes existem até para produção, mas para pequenas lojas e não para grandes modelos como o nosso. Então, em geral, são nessas decisões que a gente usa o importado. Para este momento, né, vale até importante destacar, a gente está com as compras que já haviam sido feitas, né, e as compras que já estavam negociadas, redeadas, né, a gente sempre trabalha com rede, e estou falando isso porque vou explicar a participação do mix, redeadas em média a 408, né, eu acho, Laurêncio, 407, 408, mas... Isso aí. 408. As novas negociações, a gente também sempre redia, né? Por quê? Porque o nosso negócio não é adivinhar ou especular a taxa de câmbio de dólar. O nosso negócio é desenvolver produtos bem, né? Fazer comprar a sua fabricação e fazer a venda desses produtos. E aí, quando a gente faz a negociação com os nossos parceiros sobre esses produtos, é muito importante para a nossa equipe ter a visualização de quanto realmente esse produto vai custar para saber se ele está coerente para o nosso preço de venda, né? Então, a gente não aposta se o dólar vai cair para frente ou não. A gente negocia já com o nosso parceiro sabendo quanto esse produto vai custar. E por isso, né, muito provavelmente, né, isso tende, com a taxa atual de câmbio de dólar, tende a baixar um pouco a participação dos importados, né? De uma certa forma isso tende a baixar a participação futura aí dos importados e aumentar dos nacionais, principalmente no primeiro caso que eu expliquei, né? Quando a gente avalia relação de custo-benefício, preço, qualidade, porque a cadeia nacional tende a ficar muito mais competitiva, né? Porque a cadeia importada com essa taxa de câmbio perde competitividade em alguns casos. Mas vale lembrar que tem parte dos produtos que a gente não encontra ou na qualidade necessária, ou na quantidade necessária, ou o item para aquele produto na nossa cadeia. E nesses casos aí, sim, ainda o importado é uma opção, não só para a gente, mas para os demais players também. Então a margem acaba, vamos dizer, o preço acaba sendo competitivo, porque todo mundo, a opção é o mercado internacional. Então, isso deve, resumindo, levando a tua pergunta, isso deve levar uma leve queda, né, da participação de importados, que ela sempre varia, atualmente ela está variando de 30% a 35%, diria que ela deve variar de 25% a 30% no máximo, assim, talvez mais em torno de 25%, provavelmente, vai depender muito da situação futura aí de câmbio também. A segunda pergunta era sobre concorrência, né? Sobre concorrência no digital, se são os mesmos concorrentes ou outros. Eu diria que hoje são todos, né? Porque até pouco tempo atrás nem todos estavam no online, no digital. A partir da questão do agravamento aí da situação atual, todo mundo teve que vir para o digital, né? Quem não veio, não sei o que vai fazer. Então, o digital acho que soma uma gama maiores de competidores, né? Acho que é mais abrangente, porque tem todos os que são puramente digitais e mais os físicos que se tornaram digitais e mais os físicos que não tinham se tornado, que agora se tornaram, né? Quem não estava, entrou. Então, uma gama maior de concorrentes. A gente enxerga que a gente tem um diferencial muito importante, né? Porque o mais importante, né, gente, as empresas existem para suprir as necessidades das pessoas, né? A gente na Renner existe para superar a expectativa, né, dessas necessidades, para encantar os nossos clientes. E para encantar os clientes, a gente precisa estar presente em toda a experiência de consumo dos clientes, né? Os clientes não vivem só no mundo digital ou só no mundo físico. Eles vivem no mundo digital e no mundo físico, né? As pessoas pesquisam numa loja física, pesquisam no digital, as pessoas compram numa loja física, compram no digital, pagam na física, pagam no digital, e muitas vezes, e na maioria das vezes, elas misturam essa jornada de compra entre o físico e o digital, né? Então, elas começam a pesquisa num lugar, efetuam a compra no outro, recebem em casa ou retiram na loja. Então, é cada vez mais unificada essa experiência, né? A questão do Omni,
né? E o Omni Experience, do Omni Consumer, né? Não é o Omni Channel, é o Omni Total, né? Isso é cada vez mais forte. Então, a gente tem uma visão muito forte que essa experiência completa é um grande diferencial, né? Para qualquer modelo de negócio e para o nosso principalmente, porque na moda, né? Onde mais as pessoas têm necessidade de tocar, sentir e provar em qualquer pesquisa que vocês possam procurar. Então, a importância de ter essa conexão entre todas as formas de consumo, todas as formas de pesquisa, todas as formas de relacionamento, todas as formas de pagamento, todos os pontos de contato, ela no nosso negócio é ainda mais importante, né? Então, um player que tenha só o digital ou só o físico tem um gap, na nossa opinião, bastante importante e que é uma fortaleza nossa, né? Então, fora isso, acho que com várias iniciativas que a gente está colocando em andamento agora, né? Muitas que estavam previstas para frente, que a gente acelerou, e uma questão dessa situação acho que o Laurence falou agora há pouco, né? O nosso norte não muda, a estratégia, a gente só tem mais convicção que ela estava certa e está certa, né? Então, a nossa estratégia, que a gente já era convicto dela, esse momento só reforçou que ela está perfeita. Só precisamos acelerar e estamos acelerando, né? Então, a única coisa que a gente trabalhou com o time é que ela é mais necessária do que nunca, então ela tem urgência de ser acelerada e ela foi acelerada e vai continuar sendo acelerada. E isso, acho que a gente tem um time bastante competente e engajado, que faz toda a diferença nesse momento para dar um salto. E a gente vem acionando com muita velocidade, muita agilidade essa transformação toda, entregando já muitas coisas que estavam previstas para daqui a um ano e meio, 2, ou nem estavam previstas ainda, né? E ainda temos muito por fazer, né? Acho que ainda tem muita coisa por fazer. Isso, com certeza, numa recuperação gradual para frente, nos torna mais fortalecidos ainda, né? Muito provavelmente, né? Assim como aconteceu outras vezes, com uma participação mais relevante de mercado, né? E principalmente porque a gente traz um diferencial para os nossos clientes, a gente traz um encantamento para os nossos clientes ainda maior, é o que a gente tem chamado, né? A gente fala muito aqui do encantamento 4.0, né? O encantamento exponencial. Acho que todas essas ferramentas, essa experiência, trazem para os nossos clientes um encantamento alavancado, né? Porque a conveniência aumenta, a disponibilidade aumenta, o estoque disponível aumenta, a ruptura diminui, mesmo com menos estoque. Então, é um ganha-ganha, é uma espiral positiva e eu acho que a gente está muito bem preparado para isso e isso deve nos fortalecer bastante. Ok, eu acho que para a gente encerrar, vou colocar a última pergunta, é do Thiago Macruz do Itaú, e o Robert Pierce da Fidelity também está muito alinhado. Quanto que a gente estima que a piora da inadimplência possa estar relacionada, na verdade, a questões técnicas, as dificuldades do cliente acessar a loja e quanto que de fato é uma piora macro? Então, essas são as duas perguntas. O que a gente está fazendo, eu acho que o Laurence já pontuou sobre todas as iniciativas para facilitar os pagamentos, mas quanto que dessa inadimplência que a gente viu pode estar sendo causada por uma questão técnica mesmo? Não, eu acho que é muito cedo ainda para tentar mensurar. Eu acho que tem uma próprio aprendizado, uma curva de aprendizado, uma conversão ao digital que está acontecendo. Eu acho que foi uma situação bastante inesperada, né? Eu acho que não só, eu acho que o hábito de pagar em loja era um hábito, um comportamento do consumidor de um ambiente, de uma experiência que era conveniente também, né? Então, acho que houve uma mudança muito grande. Eu acho que a gente fez uma adaptação, né, nos canais. Agora, quanto que é de dificuldade de pagamento e quanto que é pelo macro ou condições financeiras, acho que é muito cedo para a gente ter esse número, né? Eu acho que a gente precisa esperar mais um pouco. Tá certo, acho que agora a gente pode encerrar. Eu agradeço a todos que estiveram aqui e passo a palavra para o Laurence e para o Fábio, que também façam suas considerações. Obrigada. Bem, eu só queria comentar que eu estou vestindo uma calça da Yukon, tá?
E muito obrigado pela atenção de todos, tá? Obrigado pela participação e pela audiência, e nos vemos no próximo TRI. Aproveitando então, Laurence, vou dividir contigo. Eu estou com um colete da Marfino e uma calça da Yukon também. Né? Então, acho que o modo conf aqui é um pouquinho mais confortável, né? Então, estamos todos aqui. E só dividir também com vocês que acho que esse momento ele tem acelerado muito, como eu falei, a questão de algumas iniciativas que já eram urgentes para a gente, só tem confirmado as nossas teses e as nossas estratégias, e tem nos ajudado nesse sentido, lógico que é um momento muito difícil agora, né, especificamente, mas tem nos ajudado porque está trazendo, né, uma gama de novos clientes, né, um volume de novos clientes muito relevante, né, para o Omni, e que são, só relembrando, muitos de vocês já sabem disso, a gente falou várias vezes, são clientes até por esse encantamento maior, por essa conveniência maior, são clientes de um spend anual muito maior, porque o encantamento deles é maior. Então, e esse spend anual muito maior do que o só offline ou só online, faz uma diferença muito grande no modelo, né? E isso é uma das nossas forças para frente, com certeza, que, lógico, está sendo ruim esse momento para todo mundo, mas, passado isso, a gente vem num cenário bastante distinto e acelerado de coisas que talvez iam demorar alguns anos para acontecer e vão continuar acontecendo em semanas e meses, né? E então, para frente, muito provavelmente a gente tem um bom cenário para frente. Tá bom? Fiquem bem, né? Espero que estejam todos bem, se cuidem, fiquem bem e qualquer dúvida nós estamos à disposição.